Os dois doadores. Dois dos viajantes astrais encarnados muito nos ajudaram em vários trabalhos de reencarnação, cujas operações nos foram bastante difíceis, por se tratarem de espíritos de provas perigosas e que, no momento exato, queriam recuar, temendo os compromissos assumidos. Porém, graças a Deus, vencemos, porque também conosco estavam benfeitores de alta estirpe espiritual, adestrados neste trabalho engenhoso que é a volta do espírito em novo corpo, para saldar dívidas que não poderiam ser proteladas mais. Os perispíritos se encontravam semideformados, e o físico certamente iria se formar sobre a sua matriz, obedecendo a todos os seus mais secretos contornos, com determinadas heranças para complemento das provas escolhidas. Os dois companheiros encarnados, em processo de adestramento e agindo como viajantes astrais conscientes, serviram como doadores dos fluidos a serem manipulados pelos operadores nas reencarnações, de material estabilizador para os organismos em emoções altamente animalizadas, que em muitos casos perturbam o sistema psicofísico do recém-vindo ao mundo da carne. Os dois trabalhadores iniciantes se portaram à altura da tarefa, entrando no momento azado em profunda concentração, onde a mente ativa poderia recolher elementos de determinados valores, no imensurável laboratório da Mãe Natureza, que obedece imediatamente ao pedido de quem sabe rogar. Hey, deixa eu só fazer um comentário. Agora eu voltei para o computador, gente. O computador tive que reiniciar. Esse parágrafo ele é tão rico, né? Quando ele fala aqui que esses dois companheiros, né, no processo de adestramento, eles serviram como doadores dos fluidos a serem manipulados pelos operadores nas reencarnações. Gente, isso acontece demais nos trabalhos de assistência com o mundo maior, porque a gente já fala isso bastante, né? Que a nossa maior contribuição é a doação dessas energias, nós que estamos encarnados, né? Nós temos corpos mais densos, dentre eles o duplo etérico e esse corpo físico, e essa energia para fins assistenciais, para fins de equilíbrio de espíritos necessitados, ela é muito benéfica, né? E essa energia ainda dada nessa alta frequência de amor, ela tem uma utilidade imensa. E aqui é um caso, né, a gente faz esse trabalho aqui de radiação de amor e sem estarmos em desdobramento, né? Aqui é um caso de desdobramento astral, mas é o mesmo processo, ele está doando essas energias e é interessante que fala aqui, ó, a serem manipulados pelos operadores nas reencarnações. E, e nos nossos trabalhos, né, que a gente está cada vez mais fazendo no vórtice, como nos foi pedido pela espiritualidade, ali, esse vórtice, ele está captando essas energias que a gente doa e está sendo levada para um laboratório, que ali, né, eles dizem que é altamente dinamizado para vários fins assistenciais. E eles falam assim, olha, ali tem espíritos de uma ciência energética muito além do que a gente conhece. Inclusive, são espíritos de fora do planeta que vieram estruturar esse laboratório, né? Ou seja, ali está em um nível de profundidade dessa dinamização energética imensa. E um dos trabalhos também que a espiritualidade nos passou, né, eles falavam que essa energia era para medicamentos, e teve também uma delas que eles falavam também que eles serviam para reencarnações, igual está aqui, né, aqui é um processo de reencarnação. Tanto que nesse local onde a gente vai, esse salão onde tem um vórtice, ele também tem um berçário de vários espíritos que estão se preparando para reencarnar, sabe? Então achei esse parágrafo muito rico, sabe?
O espírito, quando lhe falta determinada evolução, teme mais a reencarnação do que mesmo a morte, quando está no corpo físico. Todavia, as necessidades falam mais alto e a alma não tem outro recurso a não ser a volta ao mundo onde o corpo material é seu instrumento mais adequado para ressarcir suas dívidas do passado. Como é oportunidade grandiosa de elevação espiritual, torna-se a reencarnação um processo para ascensão imprescindível a todos nós. A alma que se projeta no astral conscientemente e que não desconhece a educação e a disciplina, que já se encontra mais ou menos aprimorada na escola de Jesus Cristo, é de enorme utilidade nos trabalhos de reencarnação de novos companheiros, por ser um fulcro de magnetismo animal de que muito carece e reencarnante, bem como a futura mãe, no seu processo de gestação. Esse magnetismo pode chegar a uma pureza inconcebível, quando quem o atrai o faz pelos canais do coração que ama, projetando com os operadores da verdade parte de si para quem está gerando. Essa é a função divina da caridade. Tu que estás lendo, podes vir a ser um dos que ajudarão no trabalho de renovação das criaturas, por vários processos estabelecidos por Deus na sua grande casa universal. O espírito, quando lhe falta determinada evolução, teme mais a reencarnação do que mesmo a morte, quando está no corpo físico. Silvio, deixa eu também só fazer um comentário. Naquele parágrafo anterior, antes do tu, né, que ele novamente ele fala sobre que esse magnetismo pode chegar a uma pureza inconcebível, quando quem o atrai o faz pelos canais do coração que ama, né, projetando com os operadores da verdade parte de si para quem está gerando. E essa energia, né, então, desse magnetismo, quando vem realmente com frequências muito altas, como a gente falou, ele é muito, ele tem uma capacidade imensa. E o ponto que eu também queria colocar aqui é que essa capacidade de exteriorizar essas frequências, ela ocorre também pela prática, né? Então, a gente que está aqui nessa doação, cada vez mais a gente vai ampliar a capacidade de emanação, de exteriorização dessas energias. E cada vez mais a gente vai aumentar a intensidade dessa exteriorização, a frequência dessa exteriorização, frequências cada vez mais altas. E um outro ponto importante também é a constância. A gente vai cada vez mais conseguir entrar em sintonia com o mundo maior e com o mínimo de distração possíveis, tá mantendo essa irradiação, né, em alta frequência, em grande intensidade. E um ponto também que cada vez mais vai acontecer e que é o mais importante, é a sintonia. Porque essa doação que a gente faz, a gente é só canal dos mentores, são eles que aumentam exponencialmente essa irradiação, né? Então, quanto mais a gente se liga com os mentores, mais essa energia ela aumenta, sabe? Então, são alguns parâmetros dessa irradiação, né? Que é essa sintonia com o mundo maior, a frequência alta, a intensidade, a constância, e aí tem outros, né? O processo de expansão, cada vez mais a gente consegue se expandir mais ainda. E é isso. Então, um comentário que eu queria também fazer com relação aqui aos nossos trabalhos. Eu só queria fazer um comentário sobre a linha acima do parágrafo que você ressaltou, né? Como é oportunidade grandiosa de elevação espiritual, torna-se a reencarnação um processo para ascensão imprescindível a todos nós. Isso pode levar a uma ideia que a gente só evolui quando está encarnado. É uma coisa imprescindível, mas não é que a gente não cresça, não evolua quando está no mundo espiritual. É porque quando a gente está no mundo encarnado, a gente tem muito do nosso conhecimento bloqueado, muito das nossas experiências, das nossas dívidas,
das coisas que a gente insiste em errar, isso vem mais ou menos bloqueado. Então, essa importância do encarnado é exatamente essa. Quando você começa a agir no bem, sem ter acesso a todo o conhecimento que você tem, sem ter consciência de que você errou, que a coisa vem espontaneamente, é que você está se tornando um espírito cada vez maior e você está altamente conectado com o teu íntimo mais divino. Então, essa é a grande importância da encarnação. A frase pode dar a impressão que sem a fase encarnada você não evolui nada, mas é justamente como se fosse a prova final, quando você consegue se tornar um ser divino sem ter acesso a todas as informações que teu espírito tem. É só isso. À procura de alguém. Estamos procurando pessoas que queiram trabalhar, disse um nosso companheiro espiritual, com um sorriso peculiar ao seu jeito de agradar aos ouvintes, e prosseguiu. Mas como é difícil achar tais irmãos com a necessária disposição. Nas primeiras vezes em que saímos em busca deles, assomou em mim uma grande alegria por ter aparecido uma multidão atendendo prestativa ao chamado de Jesus, para laborar em sua vinha de luz. Entretanto, no decorrer do tempo, muitos deram mostra de cansaço, de enfado no trabalho e poucos permaneceram até o fim. Meus companheiros, isso não nos decepciona mais, retruquei de bom humor. Já estamos acostumados com o demorado processo de despertar das almas. A marcha de ascensão de todos nós obedece às mesmas leis. Se alguns da nossa retaguarda são morosos no aprendizado, e se os que estão na nossa dianteira, nossos benfeitores espirituais, nos toleram, Você fechou o microfone. desculpa, gente. Recomeça. Não, você foi até os nos toleram. Nos toleram. Só um momento. Tá. Se alguns da nossa retaguarda são morosos no aprendizado, e se os que estão na nossa dianteira, nossos benfeitores espirituais, nos toleram, como proceder com os mais novos que nos pedem amparo? Graças a Deus, o Mestre não se esqueceu, no seu esquema de preceitos, das advertências acerca dos entendimentos, valorizando todas as criaturas como filhas de Deus, com os mesmos direitos e deveres, de acordo com as capacidades já afloradas. O amai-vos uns aos outros é a porta principal no levante das almas, e a instrução nos dá a certeza da preciosidade do amor. Silvio, deixa eu só fazer também um comentário. Naquela primeira frase desse capítulo, quando ele fala aqui, ó, estamos procurando pessoas que queiram trabalhar, disse o nosso companheiro espiritual, com um sorriso peculiar ao seu jeito de agradar os ouvintes. Isso é algo que acontece mesmo, né? Quando o encarnado, ele se dispõe, olha, os mentores, os benfeitores, eles vêm com tudo, assim, eles realmente nos abraçam e nos capacitam. É algo que a frase de Jesus, né? O pedis e vos será dado, né? Ah, isso realmente no mundo espiritual ele é muito forte, né? Então, quando a pessoa lá no fundo fala assim, olha, eu quero, né? Eu quero trabalhar. Eles se dispõem e capacitam mesmo, né? Aí vem o nosso processo de conseguirmos perseverar no caminho do bem, sermos aqueles bons estudantes, porque eles sempre vão nos auxiliar a darmos passos maiores, mas tudo de acordo com a nossa maturidade. Então, à medida que nós nos tornamos senhores desse processo e aceleramos o nosso processo de ascensão, de evolução, os mentores, eles vão
apresentando novos patamares, novos trabalhos. Durante a noite, a gente vai participar de cursos, de capacitações, de trabalhos benéficos em regiões necessitadas. Ah, mas é aquilo, eles respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Isso, no mundo espiritual, é uma lei pétrea. Eles respeitam mesmo. Então, o momento que a pessoa fala assim, olha, eu quero, eu me disponho e vou fazer o possível. Olha, eles realmente auxiliam de todas as formas possíveis nesse processo. Então, muitos que estão aqui, né, com a gente nesse trabalho, lá no fundo, mesmo que inconscientemente, eles pediram participar de algum trabalho de assistência, né? E está participando de muitos outros, não só aqui, entre os encarnados, né, os nossos outros trabalhos que a gente participa, quanto durante o sono, né, que a gente está sendo muito, muito trabalhado. Esse é um assunto que a gente já falou, conversou, né, várias vezes, né? E realmente quando até já conversei com o Ismael, né? Você sente que parece que as coisas vão se abrindo à sua frente, né? Vão se resolvendo, né? As falsas dificuldades, né, que a gente coloca, né, para não realizar esse ou aquele trabalho, as coisas se resolvem às vezes como muito entre aspas, né, por encanto, né, para que você consiga fazer aquilo, e vão surgindo as oportunidades assim do nada, né? Aquela coisa realmente que quando você se dispõe, tudo acontece. Parece que o caminho fica mais fácil, a compreensão fica mais tranquila e a aceitação de quem está ao seu entorno também é muito mais fluida. Se torna realmente, quanto mais você se empenha, mais agradável e mais fácil de participar. O amai-vos uns aos outros é a porta principal no levante das almas, e a instrução nos dá a certeza da preciosidade do amor. O nosso companheiro prosseguiu na sua fala agradável. Se já sabemos que é assim, o nosso dever é dar continuidade à busca. Buscar é pedir, e pedir é orar. Podemos lembrar do pedir e obtereis de Jesus, como sendo uma prece, e saibamos que o tempo responderá aos nossos anseios. É justamente nossa compreensão que não desfalecemos na procura. Vamos convidar sempre os de boa vontade, desde que eles se comprometam a obedecer as regras do nosso trabalho, que não são simples. Entabulamos, então, uma conversação proveitosa por muito tempo, estudando os meios mais corretos de arrebanhar trabalhadores para o serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja vinha é imensa, havendo lugar e trabalho para todos, cada um na sua especialidade, para que o todo se harmonize. Alguns pessimistas na Terra acham que está havendo uma inversão de valores. No entanto, podemos afirmar que tudo isso é aparente. A lei não permite a regressão do divino para o humano, e quem já subiu pode descer somente em missão de ensinar, nunca se esquecendo do que sabe. O mundo está avançando. A humanidade, de algum tempo para cá, calçou a bota de 7 léguas e está descortinando segredos nunca antes pensados, em todas as direções do saber e do amor. O grupo de trabalhadores a que pertencemos está empenhado em libertar o homem, reforçando a nossa liberdade também. Quando o encarnado abrir os braços, naquela emoção tão esperada dos princípios da libertação, ser-nos-á motivo de muita alegria, porque é certo que os valores exteriores nos dão uma compensação grandiosa para a vida. Todavia, a realidade para nós é o mundo interno. Quando alcançarmos a harmonia interior, a serenidade imperturbável, teremos encontrado a chave da felicidade, porque atraímos do mundo exterior de acordo com o que somos por dentro. Neste porte de entendimento, ninguém engana a lei do semelhante buscar o semelhante.
Às vezes, encontramos alunos de muita capacidade intelectual, com a mente acentuada nas letras, na ciência, na filosofia, e por vezes conhecedores de todas as religiões, mas cujos sentimentos vibram longe do que afirmam. Estão ainda hipnotizados por ideias inferiores que os prendem às trevas. Usam da capacidade de que dispõem da força espiritual para conquistarem os monstros criados por eles mesmos, e se amarram com espíritos malfeitores que os deixam atordoados nos seus caminhos. Qualificar a moral evangélica e progredir na vivência desses preceitos não é fácil. Sabemos, porém, que o esforço deve ser contínuo, diário, para que o tempo nos condicione sobremodo a viver no bem e nos sintamos felizes com isso. No nosso campo de aprendizado, as principais coisas são obediência, trabalho e amor, em tudo o que pretendemos fazer. Nunca discutimos com os nossos superiores, quando pedimos explicações daquilo que por vezes não entendemos. A moral, no nosso plano de ação, é como se fosse um ídolo que todos adoramos, estimando cada vez mais aquele que alcançou a elevação. E eles nos ensinam, sempre com um exemplo, que vibra em nós, como se fosse uma voz de luz, nos escaninhos da nossa consciência. É bom que compreendamos que moral é um conjunto de regras absolutamente afins, leis que harmonizam desde a massa do neutrino, na sua específica sutileza, aos aglomerados dos mundos e sóis. Ela orienta os instintos em todos os seus impulsos, como os voos interplanetários na ação dos computadores, e alcança nos seres humanos uma amplitude maior pela consciência e liberdade de escolha. Moral é um todo de luz, que pode se acender em todos os canais do coração pelas vias da inteligência. Entretanto, quando não obedecemos a certas linhas, nossos caminhos se tornam perturbados, recebendo o que escolhemos por lei justa, já especificada no livro da vida. No nosso campo de aprendizado, as principais coisas são obediência, trabalho e amor em tudo o que pretendemos fazer. Silvio, deixa eu só também fazer um comentário nessa frase, e se puder até subir um pouquinho nessa frase, pode subir só um pouquinho. Não, desculpa, desci. Só mais um pouquinho, aonde está marcado ali. Quando ele coloca aqui, né, que essa frase que ele coloca, né, no nosso campo de aprendizado, que exatamente ele marcou embaixo. As principais coisas são obediência, trabalho e amor, em tudo que pretendemos fazer. Aí ele coloca aqui, nunca discutimos com os nossos superiores. Isso é muito, ele é muito forte, a gente percebe nos livros espíritas, sabe? Quando eles vão contando os trabalhos com os mentores, essa questão da obediência, esse respeito, né, o trabalho e o amor que tem pelos superiores. Então, tem 2 casos no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, psicografado pelo Chico, do espírito André Luiz, que tem 2 casos muito bacanas, que eles foram visitar o André Luiz, o Hilário e o mentor Aulus, vários grupos mediúnicos. E aí um deles tinha que ele saía, os mentores tinham que colocar vários capacetes, várias estruturas, para que ele não tivesse muita percepção. Embora era uma pessoa que ele tinha uma percepção muito ampla. Aí ele pergunta, mas por que vocês fazem isso? Aí o mentor fala assim, porque ele ainda não é maduro em seguir as diretrizes as diretrizes do trabalho. Ele, ele acha que ele pode fazer as coisas, o que ele quiser, ele faz. Então a gente tem que reduzir para que ele consiga né, fazer o que foi programado. Então percebo, né, as percepções deles foram fechadas, porque ele ainda não tinha maturidade de adentrar no trabalho e seguir, né, ali a obediência às diretrizes. E no mesmo livro tem outro caso também, bem nessa parte, que é um caso que são 3 médiums. São 2 mulheres e um homem, né, eu nunca esqueci o nome dele, é Castro. Ah, e
o Castro, ele de todos, era o médium que tinha maiores capacidades, né? E aí o André Luiz percebeu que teve uma hora que o Castro, ele saiu, né? Ele não quis mais participar. Aí o André Luiz, mas por que ele, né, ele fez isso? Ele falou assim, não, ele acha que o trabalho dele aqui já acabou e ele quer se encontrar com a mãe dele, quer fazer um trabalho com a mãe. Aí o André Luiz percebeu, né, que ele saiu e o mentor, assim, né, meio triste ali, falou assim, né, ele ainda está amadurecendo. E aí fez o trabalho com as duas. O trabalho foi desenvolvido com as duas no trabalho mediúnico. Então, esse aspecto desse obedecer, né, um, sentir o que a espiritualidade diz e confiar e seguir. Em relação a esse termo obediência, ele pode gerar uma certa animosidade com o leitor inicial. Eu acho que ele poderia até ser substituído por compreensão, consciência ou respeito, porque se você transportar essa informação para o mundo encarnado, a gente tem um problema grande com uma analogia que a gente vai fazer com os mais jovens ou com qualquer relacionamento, né, com a questão da obediência. Porque o obedecer por quê? Porque ele está mais certo que eu. Porque o meu pai sabe mais do que eu, porque o meu patrão sabe mais do que eu, porque meu professor sabe mais do que eu. Então, no nosso mundo encarnado, a gente tem um problema muito grande com essa coisa da obediência, do questionamento à obediência, porque não se leva em consideração a consciência da experiência que aquele que está, digamos assim, ditando a regra tem, que pode ser uma coisa fácil a nível espiritual, mas no mundo encarnado isso tem muitas divergências e muitos conflitos em relação a isso, principalmente nos relacionamentos pai e filho. Ele não aceita que o pai ou a mãe possa ter já uma experiência maior e está orientando o seu filho para uma coisa que ele sabe que mais na frente vai dar errado, porque ele já passou por aquilo. Mas essa obediência é muito questionável, porque se questiona a experiência, o conhecimento que quem está dando a instrução tem. Então, acho que para o leitor inicial, essa coisa da obediência pode causar um certo incômodo,